Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rafaela Teixeira, eu sou monitora de fenômenos mecânicos e hoje a gente vai resolver uma questãozinha do ciclo 5, que corresponde à matéria de cinemática rotacional. Bom, vamos ler o enunciado do exercício. Uma haste fina, uniforme, de comprimento 0,5 metros e massa 4 kg, pode girar em um plano horizontal sobre o eixo vertical através de seu centro. A haste está em repouso, quando uma bala de 3 gramas, viajando no plano de rotação, atinge a extremidade da haste. Como visto de cima, a bala faz um ângulo de θ igual a 60 graus com a haste. A bala se aloja na haste e a velocidade angular da haste é de 10 rads por segundo imediatamente após a colisão. Beleza? Agora vamos ler as questões que o exercício nos passou. No item A, o que é pedido? É conservada a energia mecânica ao longo do processo? Justifique. Item B. Qual é o momento de inércia do sistema haste-bala após a colisão? Item C. Qual é a velocidade da bala pouco antes do impacto? E no item D, qual é a aceleração angular do sistema após a colisão? Justifique. Bom, então vamos dar uma olhada na figura do nosso problema. A gente tem aqui a nossa haste, o nosso eixo de rotação, a bala e o nosso ângulo θ. Eu peguei aqui, pessoal, uma reguinha e uma tampa de caneta para representar o nosso sistema. Então é como se a régua fosse a haste, o meu dedo fosse o eixo de rotação e a tampa da caneta fosse a bala. Então a ideia é a seguinte: a bala está vindo aqui com uma velocidade que a gente não sabe qual é. E aí quando ela bater na haste, ela vai se alojar e vai se mover junto com a haste. Então é mais ou menos isso que acontece. Certo? Acredito que deu para entender a ideia do exercício. Vamos iniciar realmente o nosso problema agora. Lembrando que é uma vista de cima, tá bom, pessoal? Então, considerem que a gente tá vendo o problema de cima, realmente. Se a gente considerar que tá vendo o problema de frente, vai dar errado nossos cálculos, tá bom? Então, eu aconselho a gente iniciar o exercício anotando os dados do problema, tá bom? A gente tem a nossa massa da haste, que é igual a 4 kg. Vamos usar emissão para chamar a massa da haste. E vamos utilizar mzinho para determinar a massa da bala, certo? Então, mzinho seria 3 gramas, que é 3 vezes 10 a menos 3 quilogramas, tá bom? Além disso, a gente também tem o comprimento da haste, 0,5 metros, e a gente também tem o nosso ângulo θ de 60 graus. E por fim, a gente também tem a nossa velocidade angular do sistema, que é 10 rads por segundo, logo após a colisão, tá bom? Vamos iniciar. O que era pedido no item A? É conservada a energia mecânica ao longo do processo? Justifique. Como a gente pode responder esse exercício? Como a bala fica alojada na haste após a colisão, pode-se afirmar que é uma colisão inelástica, e uma característica das colisões inelásticas é que a energia cinética inicial é diferente da energia cinética final. Portanto, como o sistema possui apenas energia cinética, pode-se concluir que a energia mecânica não é conservada. Então, pessoal, era só a gente perceber que, como a bala vai ficar alojada na haste, a gente tem uma colisão inelástica. E aí bastava lembrar essa característica das colisões inelásticas. Então a gente acabou resolvendo o item A de uma forma mais explicativa. Mas também daria para provar isso daqui utilizando os cálculos. Era só calcular a energia cinética inicial e a final. O problema é que a gente ainda não possui a velocidade da bala, que seria a energia cinética inicial. Então vamos fazer o seguinte, vamos calcular os outros itens, o B, C e o D, que aí a gente vai obter essa velocidade. E aí depois a gente faz esse cálculo para ver se realmente dá diferente, tá bom? Então finalizamos o item A, vamos partir para o item B. O que era pedido pra gente? Qual é o momento de inércia do sistema haste-bala? Então, pessoal, para resolver esse item B, o que eu recomendo para vocês? O momento de inércia é uma grandeza que ela é calculada de uma forma diferente para cada um dos tipos de corpos que você estiver lidando, certo? Então eu recomendaria que você fosse no Google e digitasse simplesmente o seguinte: momento de inércia tabela. E aí vai ter uma tabela pronta com as fórmulas para qualquer tipo de corpo que você for utilizar. Porque, por exemplo, um cilindro vai ter uma fórmula de calcular diferente de uma esfera, que vai ser diferente de uma haste, que vai ser diferente de uma partícula. Então, por isso que eu recomendo vocês pesquisarem essa tabela. Aí, como a gente faria para calcular? O momento de inércia da bala, a gente pode falar que a bala é aproximadamente uma partícula.
Então, o momento de inércia da bala seria igual ao momento de inércia de uma partícula, e a fórmula seria m vezes distância ao quadrado, certo? M seria a massa da partícula, que é a massa da bala, certo? E o momento de inércia da haste vai ser essa formulinha tabelada aqui, 1 sobre 12, massa da haste vezes o comprimento da haste ao quadrado. Lembrando que você deve consultar a tabela para pegar essas fórmulas aqui, tá bom? Beleza. Assim, a gente pode falar que o momento de inércia total vai ser o momento de inércia da bala mais o momento de inércia da haste. Substituindo as fórmulas, substituindo os valores, você vai chegar, resolvendo essa continha, vai chegar nesse valor aqui, que o momento de inércia total vai ser igual a aproximadamente 0,0835 kg metros ao quadrado. Aí você me pergunta, mas da onde saiu essa unidade estranha aqui? Meu, basta você simplesmente olhar a fórmula. Qual que é a fórmula de momento de inércia? Massa vezes distância ao quadrado. Massa vezes comprimento ao quadrado. Então, quilograma metro quadrado. É uma coisa bem intuitiva até, pra falar a verdade. Só um detalhe que eu gostaria de comentar no item B, que eu achei interessante vocês observarem. Aqui, a distância seria L sobre 2, porque é a distância da bala até o eixo de rotação. Seria L sobre 2, tá bom, pessoal? Finalizamos o item B dessa forma. Item C agora. O que ele pedia pra gente? Vamos lá. Qual que é a velocidade da bala antes do impacto? Aí eu acho interessante a gente relembrar um pouquinho o que vocês acabaram de ver em um momento linear, certo? Qual que era a condição para a gente falar que o momento linear é conservado? Era o seguinte: se a somatória das forças for zero, ou seja, se a força resultante for zero dentro de um sistema, a gente pode falar que o momento linear é conservado. Aí, fazendo um paralelo entre momento linear e momento angular, a gente pode falar o seguinte: se a somatória dos torques for igual a zero, ou seja, o torque resultante do sistema for zero, a gente pode falar que o nosso momento angular vai ser conservado, beleza? Então, partindo desse raciocínio, como o torque resultante do nosso sistema é zero, a gente pode falar que o momento angular inicial vai ser igual ao momento angular final, tá bom? Lembrando que é uma grandeza vetorial, tá, pessoal? Assim, por conservação de momento angular, a gente pode resolver esse exercício. Só que é o seguinte: se o momento angular é conservado, a gente pode falar que o módulo do momento angular também vai ser conservado. Beleza. Agora é o seguinte: a gente tem duas formas de calcular o momento angular. Qual que é a primeira? O módulo do momento angular pode ser o módulo do produto vetorial entre o vetor distância ou o vetor posição, como você preferir chamar ele, com o vetor momento linear, certo? Aí, como é um produto vetorial e você está tirando um módulo dele, é por isso que vai aparecer esse seno aqui, certo? Substituindo aqui, vai ficar RmV, que é a fórmula de momento linear, seno de θ. E aí, a outra formulinha que a gente tem para calcular momento angular seria essa daqui. Momento de inércia vezes o módulo da velocidade angular. E aí, qual que é a sacada do exercício? Você perceber que essa fórmula seria útil para calcular o momento angular inicial, que é só a bala, porque a gente tem esses valores, menos a velocidade. E para calcular o momento angular final, a gente usaria essa segunda fórmula, porque a gente acabou de calcular esse I total aqui, e essa velocidade angular ela foi dada. Então, partindo desse raciocínio... antes disso, qual seria o ângulo θ? O ângulo θ, ele vai ser o ângulo entre a velocidade e o vetor posição, certo? Então, o nosso ângulo θ vai ser o próprio 60, tá bom? Agora, partindo para o nosso raciocínio, basta você substituir pelas fórmulas. Aqui eu fiz uma marcaçãozinha para você lembrar que quando você for calcular o momento angular inicial, você vai utilizar apenas a massa da bala, tá bom? Porque inicialmente só a bala tinha velocidade, tá? Aí a ideia depois que você colocar as grandezas aqui, você isolar a velocidade. Isolou a velocidade? Substitui os valores. Depois que você substituir os valores, você vai chegar aqui, a velocidade é aproximadamente 1.285,89 metros por segundo, tá bom? Finalizamos o item C. Pessoal, esse exercício é comprido, mas estamos próximos do final, eu prometo. Vamos lá. Item D agora. O que ele pedia pra gente? Qual é a aceleração angular do sistema? Tem uma fórmula que fala o seguinte: o torque resultante é igual ao momento de inércia vezes a velocidade angular, certo? Só que a gente acabou de falar no item C que o torque resultante era igual a zero.
Então, como o torque resultante é zero, isso implica que a nossa a nossa aceleração angular do sistema também vai ser zero. Essa seria a resposta do item D, pessoal. Assim a gente finaliza o nosso problema e só comentando, por que o torque resultante ele é zero? Bom, isso ocorre pois as únicas forças que atuam no nosso sistema são as forças peso, o peso da haste e o peso da bala, certo? E as duas forças elas atuam paralelamente ao eixo de rotação, então elas não alteram o nosso torque e por isso o torque resultante seria zero, certo? Finalizamos o exercício. Agora, só voltando para aquele detalhe do item A. Por que a energia mecânica não é conservada? Vamos fazer o cálculo? Vamos lá. Inicialmente, a gente tinha a energia cinética da bala, que ela pode ser calculada por mv²/2, que é uma energia cinética translacional. Isso daqui era antes da colisão. E após a colisão, o que a gente tem? A gente tem a energia cinética do sistema, que ela pode ser calculada por momento de inércia vezes velocidade angular ao quadrado sobre 2, que isso daqui seria uma energia cinética rotacional. Calculando, você vai ver que vão dar valores diferentes, bem diferentes por sinal, certo? Lembrando que vai dar em joule porque a gente está falando de energia. Então, dessa forma, a gente provou que a energia mecânica do sistema realmente não é conservada, certo? Então, era isso por hoje, pessoal. Espero que todo mundo tenha entendido. Essa matéria é um pouco densa porque são muitas grandezas, muitas variáveis, então é importante saber o nome de todas as grandezas mesmo. Saber as unidades ajuda bastante também. Era isso por hoje, pessoal. Qualquer dúvida, mandem para mim ou para os outros monitores, para os professores, tá bom? Até semana que vem.